Você já deve ter percebido que, com exceção dos pássaros, o ser humano é um dos poucos animais que andam sobre as duas patas a maior parte do tempo. Essa é, sem dúvida, uma das características mais marcantes que diferencia a nossa espécie. Mas agora a questão é, por que a gente anda em duas patas? Quais foram os fatores que levaram a nossa espécie a sair do chão e se levantar? O que será que a ciência tem a dizer sobre isso? Então, solta a vinheta aí! Fala galera! Bom, eu venho aqui com esse vídeo para falar de um assunto que eu gosto muito, que é a análise evolutiva do homem. Existem vários pontos extremamente interessantes, mas nesse vídeo aqui eu vou abordar especificamente a questão do bipedalismo. Por que os nossos ancestrais se afastaram do chão e começaram a andar sobre duas patas? O Pirula e o Davi do Papo de Primata começaram agora uma série falando sobre as questões da evolução, e eu recomendo muito quem quiser saber mais sobre o assunto ir lá dar uma olhada, porque essas duas séries prometem muito e tem tudo pra ficar foda. E no primeiro vídeo da série do Pirula, ele chegou a introduzir a questão do bipedalismo, mas ele acabou não se aprofundando muito, até porque o foco do vídeo não era esse. Então eu vou aproveitar a oportunidade e vou ir mais fundo nessa questão que interessa muito a todos nós. Afinal de contas, somos todos humanos. Apesar de ter algumas pessoas que pensam ser um pouquinho mais que isso. Mas então, sem mais enrolações, vambora! Bom, então a primeira questão é, o que é o bipedalismo afinal? A definição de bípede é o animal que se locomove usando os dois membros, geralmente posteriores. E eu falo posteriores porque na natureza não dá pra duvidar de nada, né? Ou seja, ficou nas duas patas, apresentou comportamento bípede. Mas agora vem uma separação importante nessa classificação. Os animais se separam em duas categorias diferentes. Existem os bípedes facultativos, que são aqueles que adotam a postura bípede em alguns momentos específicos da vida, para algumas tarefas específicas. Tipo um nerd de Minecraft que só levanta pra ir no banheiro, tá ligado? Os gorilas, por exemplo, já foram registrados várias vezes assumindo uma postura bípede. Os ursos, eles também fazem isso com bastante frequência. Olha só, cara, na moral, parece um cara disfarçado dentro de uma fantasia de urso, cara. Alguns antílopes fazem também na tentativa de alcançar um alimento mais alto. E agora eu vou mostrar dois casos de bipedalismo facultativo que eu particularmente acho sensacional, mano. É a natureza dando um show, cara. A primeira é a do lagarto do gênero Basiliscus, popularmente conhecido como o lagarto Jesus Cristo. Meu irmão, a parada é que o lagarto, ele vive perto de rios e regiões alagadas. Então quando aparece um predador pra ameaçar ele, o bicho sai tipo correndo voado, assim, disparado, feito um louco, em posição bípede, né, sobre as duas patas dele. E essas patas têm um design específico que faz com que ele consiga correr sobre a água. Então o bicho consegue atravessar um rio correndo, tá ligado? Porra, é o lagarto Jesus Cristo mesmo, cara. O lagarto seja louvado. E outro caso sensacional foi o de polvos que assumem postura bípede em determinados momentos. Polvo? Tipo polvo? Polvo? Sim, polvo. A parada é que, pra quem não sabe, cara, os polvos são um dos maiores especialistas em disfarce da natureza. E a parada é que, além de eles mudarem essa cor aparente para aumentar o seu disfarce, eles ainda usam seus tentáculos em determinadas posições para simular outros animais, para fazer uma espécie de mimetismo. Então nesse caso aí que vocês estão vendo, o polvo tá simulando um tipo de alga, e aí para ele não perder o disfarce, ele bota os dois tentáculos dele e vai andando assim de forma bípede, tá ligado? Tipo saindo de fininho assim. Porra, fala sério, vê se não parece mesmo mais algas sendo levadas pela correnteza do oceano, cara. Qualquer peixe acredita num bagulho desse. Ó, fica tranquilo que eu vou deixar todas as referências aí na descrição pra quem quiser ficar vendo e dando replay infinito, beleza? Bom, e agora que eu já falei de alguns exemplos sobre o bipedalismo facultativo, tá na hora de falar sobre os animais que se encaixam na outra classificação, o bipedalismo habitual. Obrigatório também, tem gente que prefere chamar assim. E esses, como o nome já diz, são os animais que se mantêm regularmente na forma bípede, onde essa é a forma habitual deles. E aí que nós humanos nos encaixamos. Faz um exercício saudável aí. Vai tentando engatinhar aí do teu quarto até lá na rua. Vê se tu não vai chegar lá, ó, com o joelho todo fudido, com uma hernia de disco, com os braços quebrados. Mas nesse caso de bipedalismo habitual, já fica bem mais difícil de conseguir exemplos na natureza. É bem mais raro. Tirando a maior parte das aves, que descenderam quase todas de um grupo específico de dinossauros que eram bípedes, os mamíferos são muito poucos. Fala aí quais que você conhece. Tirando quem tá do teu lado, né? Porque senão fica muito fácil. Gente. Bom, hoje em dia a gente tem o ser humano, óbvio, tem o canguru e tem os ratinhos aí também. Tem os roedores pérites da África, que são chamadas de lebres saltadoras. Tem também o famoso pangolim, meu irmão, que é um dos bichos mais fodas da natureza. Olha o naipe do bicho, meu irmão. Ele parece um tiranossauro rex procurando formiga na selva, rapaz. Muito irado, né, cara? Bom, mas mesmo
mesmo nessa vasta gama de opções que é a natureza, os exemplos de bipedalismo não vão muito além desses que eu mencionei. A parada é que a maior parte dos animais continuou se mantendo sobre os 4 membros. Mas e agora vem a pergunta. Qual que é a razão disso, cara? Por que a maior parte dos animais é quadrúpede e só alguns que acabaram se levantando e se tornando bípedes? Bom, partindo do princípio de que os animais terrestres vieram do oceano, não é muito difícil de imaginar como que eles vieram, né? Ninguém saiu do mar, tipo, disputando uma maratona, tá ligado? Os primeiros fósseis que se tem registro, que acreditam que vieram desse período de transição, eles eram tipo uns peixes rastejando, tá ligado? A gente tem o exemplo do famoso Tiktaalik, uma espécie que viveu há mais ou menos 360 milhões de anos atrás, e seria o nosso melhor exemplo até agora de fóssil representando a transição do período dos animais indo da água para a terra. E pela foto dá pra ver claramente que é tipo um peixe meio esquisito mesmo. E consequentemente, ao longo dos anos, as novas adaptações foram todas se adequando ao ambiente terrestre. Agora pensa comigo. Se no meio aquático, quando um animal sangra ou libera alguma substância, onde é que fica marcado o cheiro dele? Na água, né? Muitas espécies de tubarão, por exemplo, identificam, perseguem as suas presas e capturam elas só sentindo o cheiro delas a uma distância, tipo, bizarra. Mas agora, e na Terra, como é que funciona? O olfato chegou para dar conta do recado. E quanto mais perto do chão, mais fácil é você farejar alguma coisa. Portanto, é bastante vantajoso você ter as 4 patas apoiadas no chão e seu rosto bem próximo a ele. A não ser que você queira desenvolver algum tipo de narina nos seus pés, o que eu acho que seria um pouquinho mais difícil. Só um pouquinho. Mas o faro é extremamente importante para você sentir a presença de algum predador, para você ir atrás das suas presas e para você demarcar território também. Ou sentir que tá no território de outra pessoa. Não é à toa que os cachorros mijam em todos os postes da cidade 5 vezes por dia. Bora, Luca, porra! Porra, Luca, vambora, caralho! Então você precisa ter uma excelente razão para se afastar do chão e prejudicar o alcance do seu faro. Além disso, assumir uma postura bípede habitual não é uma tarefa tão simples assim. É preciso toda uma mudança morfológica no seu corpo, como um encaixe das suas vértebras, para poder suportar o peso do animal de uma forma diferente. Não é simplesmente, cansei de andar em 4 patas, resolvi levantar. Não é o desenhista de Araque da porra. Para isso acontecer, precisa de umas pressões ambientais bem específicas que impulsionem esse tipo de adaptação. Então é agora que a parada começa a ficar interessante. O que aconteceu com o ser humano para que ele começasse a andar sobre 2 patas? Bom, então se a gente quiser entender e criar hipóteses sobre o que aconteceu no meio ambiente que impulsionou essa mudança no comportamento do homem, primeiro a gente precisa ter uma noção de quando que isso aconteceu. Então para isso vamos utilizar uma das melhores ferramentas do passado, os fósseis. Existem alguns pontos chaves que os paleontólogos utilizam para tentar descobrir evidências de bipedalismo nos nossos ancestrais, como o tamanho do hallux, que é esse osso aqui do nosso dedão do pé. Em organismos bípedes, ele tende a ser mais curto, a altura do arco da sola do pé. Essa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Um desvio no ângulo dos joelhos, por exemplo. Um comprimento e um diâmetro maior na extremidade do fêmur, que seria o responsável por aguentar mais peso sobre ele. O aumento do número e tamanho de vértebras na lombar, para lidar melhor com o centro de gravidade que seria transferido para essa região. A posição do forame magno, que é um encaixe onde rola a conexão da coluna vertebral com o crânio. Aqui, ó, aqui. Entre várias outras características importantes de um primata que se adaptou ao comportamento bípede. Então, sabendo de tudo isso, quando foi que essas características começaram a surgir nos nossos ancestrais? Olha, eu cheguei a comentar no meu vídeo A Origem dos Europeus de que essa área da paleontologia ela é um pouco agitada. Porque hora ou outra alguém descobre um fóssil novo, e aí tem que reescrever as teorias, e aí muda tudo. Eu particularmente acho essa dinâmica da ciência sensacional. Mas ao mesmo tempo isso acaba dificultando a gente de determinar algumas coisas com exatidão dependendo da área que a gente está falando. Mas o que pode ser dito até agora é de que as evidências mais antigas de um hominídeo bípede vem do Ororhyntogenense, um hominídeo que viveu há mais ou menos 6 milhões de anos atrás na região centro-leste da África. A galera analisou o fêmur e uma tíbia que eles encontraram e os resultados indicaram que ele provavelmente já andava sobre 2 patas. Mas como os fósseis são muito antigos, fica muito difícil encontrar mais evidências para sustentar a ideia. Já em aproximadamente 3,8 milhões de anos atrás, as evidências chovem em cima dos cientistas que já havia bipedalismo obrigatório dentro dos hominídeos. Encontraram várias daquelas evidências que eu falei nos fósseis dos australopithecus afarenses, a conexão da coluna com o crânio, o fêmur, o ângulo do joelho, o formato dos pés. Slow, mas eu não acredito, cara. Isso não é prova suficiente. Então se liga só nessa descoberta que fizeram. Em 1978, um grupo de cientistas que estavam fazendo um estudo na região da Tanzânia, em cima de cinzas de um vulcão que tinha entrado em erupção. Meu irmão, até que eles encontraram, sem sacanagem, uma trilha de 27 metros de pegadas de hominídeos que
passaram andando por ali há 3,7 milhões de anos atrás, aproximadamente. Olha isso, cara! Imagina que foda o vovô primata andando com a vovó primata pelo caminho das cinzas frescas. E todas as evidências apontam de que os indivíduos que estavam andando por ali eram da espécie Australopithecus afarensis. Ah, como é que você sabe, cara? Por causa das pegadas? Isso aí foram os alienígenas. Eu sabia! Calma, calma. Ó, vamos ligar os pontos. É certo que os Australopithecus eram os únicos hominídeos que viviam naquela região naquele período. Uma análise detalhada das pegadas bate com a morfologia dos pés dos Australopithecus. E, para fechar, encontraram fósseis dos corpos deles enterrados nas cinzas do mesmo vulcão. Tem cara de cachorro, tem jeito de cachorro, e late é o quê? Não tem discussão, mané. Os caras estavam passeando ali sobre duas patas há 3,7 milhões de anos atrás. Bom, mas então agora que a gente já tem uma noção do período em que o bipedalismo começou, só nos resta tentar entender quais foram os fatores ambientais que possibilitaram que isso acontecesse. A parada é que o clima do planeta nunca foi estável e eu acho muito difícil que um dia ele vai vir a ser. Sempre rolou umas mudanças inesperadas de última hora que fez com que a galera tivesse que se virar nos 30. Ou você se adapta, ou tu tá fora do jogo, mané. Então se liga, esse gráfico aqui representa toda a flutuação dos níveis da temperatura nos últimos milhões de anos, mostrando quais períodos foram mais quentes e quais foram os mais frios. Você pode perceber que em alguns pontos a temperatura atinge uns níveis muito baixos, que são as famosas eras do gelo, igual o Cid, o Diego, tá ligado? Então se você olhar pro final do gráfico, os milhões de anos mais recentes, vai perceber que o planeta estava esfriando e começando a entrar numa era do gelo de novo. E quando o planeta esfria, o que acontece? Vamos lá, só fazer o raciocínio contrário do aquecimento global. A água do oceano começa a congelar toda nos polos, e o nível do mar desce. E esse gráfico aqui que eu vou colocar pra vocês corrobora o que eu tô falando. Se você olhar pro canto esquerdo dele, você vai ver pra onde tava indo o nível do mar naquele período. Tá, Slow? Para de viajar, cara. Mas que porra que isso tem a ver com eu andar sobre duas patas hoje? A parada é que essas mudanças climáticas são responsáveis por mudar todas as regras do jogo. Os nossos ancestrais antes viviam tipo em florestas densas, tá ligado? Eles tinham que subir nas árvores pra se proteger dos predadores, pra buscar alimento e pra se esconder também. E com o esfriamento global e a descida do nível dos mares, a disponibilidade de água nos ambientes acaba sendo muito reduzida também. E, meu irmão, sem água, sem floresta. Parte da África foi virando deserto, a outra parte foi virando, tipo, planícies, savanas, gramados. Muitas regiões descampadas foram surgindo. E as florestas foram ficando cada vez mais reduzidas. E daí você tem duas opções. Ou você vai entrar na porrada para disputar um território dentro da floresta, ou você vai tentar se adaptar a viver num ambiente diferente. E claro, teve gente escolhendo de tudo. Mas quem fosse se arriscar a viver em áreas totalmente novas, áreas abertas, teria que se adaptar a esse novo terreno. E foi nessa onda que começou uma nova linhagem de primatas. Os primatas bípedes. Mas então como sobreviver nesse ambiente totalmente novo? Bora jogar esse jogo que nossos ancestrais jogaram há muito tempo atrás. Quando você é um primata, a primeira coisa que você deve pensar quando você passa a viver em um ambiente descampado é: cara, cadê as árvores, mané? Como é que eu vou me proteger agora de predador? Você não tem mais árvores para se proteger ou se esconder. Então se aparecer um predador, você tem duas opções. Ou você briga com ele, ou você mete o pé. E a primeira opção vem acoplada com uma questão bem interessante. Um animal sempre vai pensar duas vezes antes de entrar numa briga com alguém que seja maior do que ele. A não ser que ele já tenha certeza que ele é capaz de derrotar aquele animal, ou então ele vai tentar atacar em bando. Mas o engraçado é que você não precisa ser necessariamente maior do que ele para causar isso. Basta que você convença eles que você é maior. Olha aí, ó, dica pra vida, hein? Se você mora no planeta Terra, provavelmente você já viu o que um gato faz quando se sente ameaçado. Ele se arrepia todo na tentativa de intimidar o oponente. Se você tem uma namorada ou convive com a sua mãe, provavelmente você já deve ter visto ela colocando as mãos na cintura e olhando pra você. E na mesma hora você já sabe inconscientemente que fez alguma merda. Os ursos e vários outros animais ficam sobre duas patas quando eles vão brigar. Não só necessariamente para liberar os membros superiores, mas também para aumentar seu tamanho aparente frente ao seu adversário. Se liga nesse vídeo aqui, cara, e olha só a estratégia desse tamanduá, meu irmão. Ele vem vindo de fininho, o canguru olha... Esse tamanduá é foda, mano. A galera até puxou ele pro Thug Life, tá ligado? Desse jeito aí ninguém no universo vai se meter com esse tamanduá de pijama, meu irmão. Mas então vamos pra segunda possibilidade, caso você encontre um predador em um local descampado. Fugir, meu irmão, meter o pé, ralar o peito. Isso seria excelente se você começasse a fugir antes do predador tá tipo a 1 metro de distância sua, né? Uma das vantagens de um local descampado é que você pode ver o animal a uma certa distância. Diferente de um bosque em que ele pode estar escondido atrás de uma árvore. Mas agora, olha esse cenário, meu.
Olha esse cenário. Você só vai conseguir ver o animal vindo de longe se você não tiver com a cara enfiada no meio do mato, né, cara? Então você ficar numa posição bípede nesse ambiente é extremamente estratégico para que você consiga observar o animal vindo à distância e poder fugir o quanto antes. Agora, uma outra questão interessante. Em regiões descampadas, obviamente, você vai ter que se locomover muito mais do que o normal. Atravessar umas planícies, ir atrás de alimento, mudar de abrigo. E isso exige uma adaptação de locomoção muito forte. E, de acordo com alguns estudos científicos, você gasta a mesma quantidade de energia para se locomover na mesma distância da forma bípede ou da forma quadrúpede. Mas, de acordo com outros estudos científicos, você anda mais rápido em 2 patas do que se você tivesse em 4 patas. O que significa mesmo gasto energético e maior velocidade nas caminhadas. Mas essas são as primeiras das vantagens. Bora continuar o raciocínio. Se agora você precisa fazer longas caminhadas, o risco de você acabar morrendo de fome no meio do caminho são, muito altos, caso você não consiga encontrar comida no trajeto. Então os caras começaram a usar os membros superiores para carregar alimentos com eles e ganharam uma vantagem absurda no terreno. E a gente tem vários registros de animais que fazem isso hoje. Não precisaria mais ser igual um cachorro estabanado. Tipo esse gorila aí, meu irmão, transportando alimento na maior vida boa. E se liga nesse guaxinim, meu irmão. Olha só, cara. Os gatos não tem nem chance com uma parada dessa, cara. Parece trapaça isso aí. Mas é isso, vantagens do bipedalismo. E além disso, no meu vídeo sobre a inteligência, eu comentei sobre a relação do tamanho da cabeça dos bebês humanos e o quão vulnerável eles nascem em comparação com outros mamíferos. Depois você dá uma olhada lá. Mas isso só foi possível graças aos braços livres para poder carregar e proteger os bebês, enquanto o adulto migra e se locomove para locais diferentes. Um outro problema é de sair de perto das árvores, que é um problema até hoje. O sol. Porra, maluco, o sol. Se tu demora, o sol daqui do Rio de Janeiro te desmaia em 10 minutos fora da sombra. Agora se imagina numa região descampada, lá no interior da África, com sol na cabeça todos os dias. É, meu irmão, natureza não é Disney não, rapaz. E por isso veio uma solução indireta que não é tão óbvia, mas que faz todo sentido. Se você quer se refrescar, se afasta do chão. A posição bípede foi adquirida por todas essas vantagens que eu mencionei até agora, é extremamente estratégica para um ambiente extremamente quente. Primeiro porque o bafo do calor sai todo do chão, e segundo, se você tiver com as suas vias aéreas numa parte mais superior, você tem mais probabilidade de conseguir um vento fresco, respirar um ar mais fresco. Além disso, quando você fica em pé, você reduz muito a sua superfície que está exposta ao sol. Ao invés de tomar radiação na bunda, nas costas, na nuca, você toma só na parte de cima da cabeça. Não é por acaso que a gente continua tendo a maior concentração de pelos nessa região do corpo. E por fim, o bipedalismo seria extremamente vantajoso em regiões alagadas. Tenta atravessar um rio engatinhando pra você ver. Além disso, você ter mais facilidade de entrar num lago, por exemplo, pode ser muito vantajoso tanto para você caçar, quanto para você se proteger também. E eu acho que esse vídeo aqui vai ser bastante didático. Olha o cachorro, maluco. Olha o cachorro. Fiquem tranquilos, o cachorro não morreu, ele só bebeu água suficiente para os próximos 5 meses. Bom, essas foram algumas das hipóteses que eu considero bastante relevantes para justificar o bipedalismo no ser humano. Porque você levanta hoje da sua cama e vai andando até a cozinha em 2 patas e não em 4. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo. O bipedalismo foi sem dúvida um dos marcos mais importantes da nossa espécie, o que possibilitou outras modificações posteriores, incluindo uma inteligência mais avançada, o que possibilitou a utilização de ferramentas e por aí. Se você quiser saber mais sobre a evolução da inteligência do homem, eu vou deixar um link aqui para você assistir um vídeo desse canal que tá bem legal. E se você tiver curiosidade e quiser saber quais caminhos que o ser humano fez durante a conquista dele, durante essa época de migração dos hominídeos, eu vou deixar um outro link aqui de um outro vídeo e fique à vontade para assistir também. Se você não é inscrito e quiser me acompanhar e assistir os próximos vídeos, se inscreva no canal. E se você já é um inscrito, nós nos vemos em breve. Um abraço!